Bem-vindos ao YadaCast, o seu podcast sobre tecnologia e educação. Hoje vamos falar sobre o medo da tecnologia, mas antes vamos nos apresentar. Eu sou a Tamini. Eu sou Elvis. Aninha. E eu sou o Jerônimo. Bom, sexta-feira, 6 horas da tarde, hora de ir pra casa depois de mais um dia de trabalho. A gente pega o celular e chama o Uber pra chegar mais rápido. Quando a gente chega em casa, você pega o seu celular e usa o iFood pra pedir a janta. E já liga o Netflix também pra assistir um episódio da sua série favorita. E do seu sofá você lembra que tinha que pagar uma conta. Então você abre o aplicativo do banco e aponta a câmera pro código de barras. Digita a senha e pronto, tá paga a sua conta. Essa é a rotina de muitos de nós. Mas existem algumas pessoas que nem sonham em fazer qualquer uma dessas coisas. Elas sentem um medo anormal e até uma ansiedade acerca do uso da tecnologia. E isso tem um nome, tecnofobia. É claro que nesse caso estamos falando de casos extremos. Mas todo mundo conhece alguém que ainda vai até o banco ou a casa lotérica para pagar as contas. Ou alguém que saca todo o dinheiro da conta, pois prefere lidar com as notas. Às vezes eu fico perguntando, aquela fila na lotérica, porque sempre perto do dia 10, 15 tem muita fila na lotérica, né? Será que aquilo é pra jogo ou é pra pagar a conta? Se for pra pagar a conta, a galera perde muito tempo com isso, né? Agora, se for jogo, cada um com seu jogo, né? Eu acho que é pra pagar conta, gente. Eu pago conta na lotérica algum. Ah lá, ó o outro lá. Ah lá. O aluguel eu tenho receio ainda, mas eu... O aluguel tem receio. O aluguel... Só o aluguel, todas Ele as paga outras todas... contas. Todas as outras eu pago no aplicativo. Você sabia que mas dá o pra você aluguel- digitar o desconto, o adiantamento também no aplicativo, sei, né? mas é que já tive amigos que deu problema. E eu falei Tiveram assim, amigos, sabe, a prima, então tive você não confia em eu falei você. assim, eu vou lá pagar só o aluguel, vai, porque é a maior Porque o desconto do aluguel é o mais, que mais vale a caro pena ali. Aí eu falo assim, então eu vou lá. Aí eu vou lá e perco um tempo. Mas eu vou na hora do almoço, na hora que não tem ninguém. Na hora do almoço é o que mais tem gente. Nada. É uma loucura Aqui aqui. pertinho, rapidinho. O medo de tecnologia foi objeto de estudo de Kaler Stolzjuma, professor de ciência, tecnologia e relações internacionais da Escola Kennedy de Harvard. E resultou no livro Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies, que poderíamos traduzir como inovação e seus inimigos, por que as pessoas resistem às novas tecnologias. Nesse livro, o professor Juma levanta 4 principais motivos para as pessoas terem medo de tecnologia. Vou citá-las aqui. Primeiro, uma resposta intuitiva em rejeitar o que é novo, apenas por ser novo. Segundo, interesses pessoais. Por exemplo, uma empresa que fornece serviço de transporte, como os táxis, eles resistem à chegada do Uber, né? Porque foi ruim para eles economicamente. Terceiro, os desafios intelectuais de entender como a tecnologia funciona e como ela pode dominar um trabalho que antes era executado por humanos. E por fim, o fator de alterar os comportamentos e as ações cotidianas, enxergando essas alterações como ameaças ou riscos, como no caso do Elvis ali, que tem o receio de pagar a conta pelo aplicativo do banco. Eu tenho. Ei, tiozão. É só uma, velho. Não me julgue. Mas vamos lá, né? A gente já citou o Elvis aqui. Vocês conhecem alguém que tenha medo de tecnologia? Eu acho que fobia, talvez não. Eu acho que aí a tecnologia tá lá dentro do dia a dia deles de alguma forma. Mas, por exemplo, esse do banco, nossa, minha avó acha um absurdo esse negócio de banco digital, que não tem nem caixa eletrônico e não sei o quê, porque ela é do tipo que vai todo dia, 5º dia útil do mês no banco, fica na fila, pega todo o dinheiro, leva pra casa, sabe? Assim, é bizarro, eu acho bizarro. Mas, né, é muito novo pra ela também, eu acho que é muito novo pra ela. Acho que pra gente que já tá mais nesse meio é menos estranho do que pra ela, né? Medo, eu não sei, mas minha mãe... Ele mesmo. Ele mesmo, Se eu lá. vou contar o meu próprio caso aqui. Mas minha mãe tem muito receio, principalmente de mexer no celular. Nossa, ela às vezes é uma coisa muito simples assim, e ela simplesmente tem medo de fazer errado e estragar. Então assim, nossa, Elvis, sumiu o ícone aqui da frente do aplicativo. Como que eu faço? O que aconteceu? Eu deletei? O que foi? Eu falo, não, mas só sumiu o ícone, né? A gente vai lá nos outros aplicativos e arrasta pra frente.
Nossa, isso daí pra ela é uma missão extremamente difícil, que ela acha que já vai estragar e não, eu vou ter que comprar outra e não sei o quê. E eu fico assim, eu fico rindo, né? Eu começo a rir, aí ela me xinga e eu falo assim, mamãe, tudo bem, é normal isso daí. Mas ela tá aprendendo a deixar esse medo de lado, mas ela tem muito receio, principalmente mexendo no celular, muito. Acho que o celular, ele é uma das que mais gera angústia e medo nas pessoas, né? Porque, a gente tem um mini computador aqui na mão, né? É um negócio com uma capacidade, assim, muito, muito grande pra gente executar tarefas e facilitar a nossa vida e, às vezes, até dificultar, né? Porque, às vezes, se a gente programa um negócio errado, atrapalha mais do que poderia ajudar, né? Mas acho que conheço algumas pessoas, né? Mães, geralmente, elas têm alguns receios, né? Tem algumas... receio mesmo, né? De mexer, tem medo de estragar. Principalmente porque hoje os celulares, eles são muito caros, né? Eles não são... são gadgets, né? São coisas que a gente usa no dia a dia, mas se a gente for ver, são coisas muito caras. E na compreensão dos nossos pais, né? Pra geração dos nossos pais, dos nossos avós, é um investimento ali que você tá fazendo, né? Se você fizer alguma coisa errada e o negócio quebrar, é muito dinheiro que você tá perdendo. E agora a gente já tem apesar da gente não ter nascido já com celulares, né, na mão, a gente já tem um pouco mais de facilidade em executar algumas tarefas nos celulares. Mas já as crianças que já nasceram com o celular na mão, elas têm uma facilidade ainda mais inacreditável, assim, né? Você vê uma criancinha já deslizando a tela e buscando coisas novas e até falando com o Google, né? Ok, Google, não sei o que é arco-íris, explique pra mim. E ele pega a explicação do arco-íris e consegue compreender, né? Fala em voz, em vídeo e tudo mais, né? Eu acho que isso vai muito na ideia de criação de novos hábitos. Eu acho que é mais difícil para as pessoas que passam muito tempo fazendo uma coisa ter um outro comportamento. Eu acho isso com tudo, né? A gente consegue perceber isso muito com o celular, por exemplo, porque ele entrou com muita força na sociedade, né? E daí todo mundo agora usa um celular e a gente consegue perceber a dificuldade das pessoas a se adaptarem, né? Mais ou menos dificuldade a se adaptar a isso. E aí o que a gente percebe é que quanto mais você viveu sem o celular, mais dificuldade você terá, tendencialmente, né? Não todos, mas a tendência é que você vai ter mais dificuldade para se adaptar àquele novo comportamento. Isso acho que é mais por criação de novos hábitos mesmo, elasticidade do cérebro, esse lance todo, né? De você tá repetindo sempre uma tarefa, daqui a pouco você tem que fazer diferente. Acho que o lance da lotérica, que o Elvis tem aí, é muito mais ele fala, eu tenho receio e tal. Pode ser que sim, mas eu acredito que é muito mais um hábito. E de ver sempre na lotérica, não, esse negócio é lotérica, não, contas grandes é na lotérica, o negócio é lotérica. É mais um hábito do que, de fato, sei lá, um medo, um receio, ou o que for assim, sabe? Porque, pô, a gente faz compra na internet de tudo, assim. Acho que é mais hábito, sabe? É troca de hábito, assim. As pessoas estão acostumadas a ir na lotérica, por exemplo. E aí vê uma fila, eu acho que eu tenho que entrar nessa fila, né? Nossa, eu nem gosto de fila, nem de lotérica. Não, mas é uma coisa... Não, mas não é gostar. Não é gostar, né? O pior é isso. O pior é que não é quando a gente gosta ou não gosta. Não tem nada a ver com o gosto. A gente tem a ver com um processo inconsciente de repetição mesmo. E a gente nem tem consciência disso que a gente gosta, não. Às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente vive repetindo coisa que a gente odeia, mas só porque é habituado a isso. Se você for olhar, até aqueles supermercados que tem self-check-in, geralmente tá sempre muito vazio ali e tem filas enormes no caixa normal. Aí eu sempre vou no self-check-in, porque tá vazio. Então, mas assim, isso porque, sei lá, a gente foi lá um dia, quis testar, viu que era muito melhor. Mas tem gente que nem gosta de testar. E aí chega lá na hora de pagar, fica todo confuso. Agora eu tenho que selecionar, e aí tem 1 milhão de opções de cartão, porque geralmente esses mercados já têm o próprio cartão deles. E eu vou pôr pontos ou não, e esse produto não tá passando. Aí entra em desespero e já desiste ali. E a próxima vez prefere pegar a fila, sabe? E eu acho que é questão de você ir lá e testar e ver se curte. E é adquirir um hábito novo. Provavelmente a próxima vez que você fosse no self-check-in, seria muito mais fácil do que a primeira vez. Só que aí deu um desconforto ali, tô acostumado já, e no outro a moça já faz tudo pra mim, ela resolve, e às vezes, coitada, ela fica lá 5 vezes passando o mesmo produto que o leitor também não tá lendo o código, né? Mas aí a gente fica aquele, eu tô incomodando, eu tô gerando fila, eu tô não sei o quê. Você já cancelou compra no mercado?
Ai, que Nossa. Deus. Nossa, Aí tem que chamar uma terceira pessoa pra ela vir com um cartãozinho pra ela cancelar. Nossa, já aconteceu, eu tenho vergonha. Falei assim, ai, só comigo que não dá certo. eu fico frustrada, por exemplo, quando eu passo e vem um valor diferente do que tava lá na etiqueta. E aí, como que eu faço? Porque geralmente quando tem a moça, eu já reclamo pra ela, e depois eu tenho que ficar esperando alguém vir, enfim. Mas isso facilita muito a vida, economiza tempo e também dá poder pra gente compreender melhor ali o que a gente tá fazendo, porque às vezes a gente põe tudo na esteira lá, a mulher vai passando, a gente nem vê o que deu, olha lá no final e fala, nossa, ficou caro, né? Enfim, eu acho que é hábito mesmo e economiza tempo, economiza energia de outras pessoas, mas... Esse negócio de entender que como é que funciona é engraçado, né? No supermercado você vai, tem aquelas maquininhas pra você ver o preço, né? E pra você ler o preço, você tem que pôr o código de barras pra maquininha entender que produto que é. Eu já peguei vezes assim que tem uma criança ou alguma pessoa só passando o produto assim de vários lados, menos a código de barra e falando, mas não tá lendo, mas como é que funciona? E até para valorizar o emprego da moça do caixa, né? Porque tem que ter uma paciência ali. A gente faz uma compra, a mulher passa 400 diariamente. Ou mais. Bom, mas e os filmes como Matrix, Eu, Robô, Exterminador do Futuro? Vocês acham que eles acabam contribuindo para que as pessoas tenham medo da tecnologia ou não? Só para contextualizar, nesses filmes, geralmente eles trazem os robôs como ou destruindo, né, a raça humana ou dominando a raça humana. Então, será que eles contribuem para que as pessoas sintam mais medo da tecnologia? Eu acho que eles contribuem com uma expansão de consciência. Pode ser. Eu não sei. Eu acho que talvez para uma criança, né, isso seja uma coisa mais chocante, assim. A gente até tem um aluno que ele tem medo de muitas coisas, mas é um aluno dentro de vários outros, sabe? Mas eu acho que filmes de ficção, as pessoas já estão acostumadas em saber que é uma ficção científica e tal. E tipo, o robô vai lá e vai criar uma consciência e vai destruir o mundo. Ou, não sei, eu não consigo. Talvez seja porque eu não tenha medo, então eu não consigo ver muito um cenário que esses filmes interfira negativamente para as pessoas terem medo de tecnologia. Mas e quando a gente fala, por exemplo, dos nossos dados, né? Porque hoje todos os lugares que a gente tá indo estão coletando nossos dados, né? Então, o nosso celular, ele tá traqueando o nosso GPS, todo o caminho que a gente vai, todas as lojas que a gente vai, ele já tá traqueando. O seu cartão de crédito, né? Quando você passa em alguma loja, já tá te traqueando. Você comprou tantas... comprou, sei lá, um sorvete hoje, comprou depois um cookie, depois um chocolate, mas tá lá pagando também uma academia, tá pagando uma nutricionista. E aí, você tá mentindo ou não? Será que os nutricionistas algum dia vão ter acesso aos dados do que você compra ou não? Como é que a gente lida, né, com essa coisa da tecnologia junto com os nossos dados e essas coisas nos perseguindo? Será que não dá um medinho aí? Eu confesso que eu morro de medo da webcam do computador. Gente do céu. Eu não sei. Eu já assisti uns episódios de Black... Mas assim, tem até filmes, né, que falam de gente que invade, começa a ver a rotina da pessoa porque a webcam ali tava ligada e tudo mais. Geralmente no meu computador ela tá coberta. Nossa, eu conheci várias pessoas assim. Então, não que... sei lá, minha vida seja interessante o suficiente para alguém invadir e ficar acompanhando, porque, né? Mas eu tenho um certo receio, assim. Eu acho que nesse quesito de invadir rede, segurança de informação, às vezes a gente tem um receio, mas, entretanto, né, tá tudo sempre muito descrito lá nos termos de segurança e tudo mais, que ninguém lê, a gente só aceita tudo e passa. Uma coisa que eu geralmente faço é que se eu vejo que tem um aplicativo de celular, por exemplo, que pede acesso à minha câmera e é um aplicativo que eu não julgo que precisa, eu não vou lá e não permito e beleza, continuo usando.
Mas eu acho que esse negócio de segurança de dados é uma coisa que dá um certo medinho, assim. Mais do que, por exemplo, robôs virem aqui e saírem exterminando todo mundo. Mas eu diria que essa coisa dos dados, ela é meio que uma parte da inteligência de que estariam nesses robôs, né? Ela pode não estar personificada num humanoide ali que vai atrás de todo mundo e vai matar as pessoas ou vai prender elas na casa delas. Mas, por exemplo, é ela que te sugere todos os produtos que você vai comprar, por exemplo, né? Quem nunca tava rolando o feed do Instagram ali, de repente apareceu um produto que você fala, nossa, gostei desse produto, vou comprar. Mas peraí, será que eu queria mesmo comprar aquele produto? Ou eu só tô comprando porque ele me sugeriu? Ou porque alguém falou desse produto porque viu no feed e aí ele apareceu no meu feed também. Então, será que a gente já não tá meio sendo manipulado por algumas inteligências artificiais aí? E eu fico meio receosa com relação a tudo isso, mas eu acho que não tem como a gente não participar disso também, sabe? Eu acho que se eu não participar dessas coisas, eu não consigo ter uma opinião sobre isso, eu não consigo saber se eu quero ou não essas coisas, né? Eu acho que não tem como a gente não participar. Eu acho que é muito difícil, a não ser que a gente se isole lá numa cabaninha, no mato. Ainda assim, você vai ter que interagir com algumas pessoas para comprar algumas coisas, porque você não vai conseguir produzir tudo que você consome ali, né? Você falou de IA, né, de inteligência artificial, eu lembrei de um caso aí que é possível que as pessoas fiquem com medo, né? Eu não lembro onde que foi, mas tinham 2 computadores conversando entre si, né? O pessoal colocou 2 computadores conversando entre si ali e deixaram alguns dias rolando. E chegou uma hora que eles tinham desenvolvido uma própria linguagem deles. Então eles não estavam comunicando de uma forma onde os cientistas ali conheciam. Eles desenvolveram outra coisa e estavam conversando e ninguém sabia o que era. Eles podiam estar falando qualquer coisa, dominação do mundo, para os mais extremos, assim. E aí o pessoal foi lá e desligou tudo. Falou assim, não, a gente não quer saber mais disso. Mas é uma coisa que você fica pensando assim, meu, o que essas máquinas estão fazendo? Será que elas criaram consciência, assim? Será que isso está muito próximo? E eu acho que isso ajuda bastante. Tem várias séries, né? Vários filmes, igual você falou, que traz isso muito pra perto da gente e a gente não tá tão longe disso quanto parece. Esse negócio de, as máquinas vão criar consciência ou não. Existem máquinas super inteligentes hoje, muito, assim. E aí eu acho que o pessoal fica com medo, assim, por... Nossa, será que vai realmente virar um exterminador do futuro, assim? Vai ter uma rebelião, vai acontecer alguma coisa, que horas, quando? Mas é bem legal de ficar pensando nessas coisas. Sobre o lance da manipulação aí, eu acho que sempre foi assim, né? Um grupo sempre manipulou a massa. Sempre. Né? Se for ver desde lá da Idade Média, por exemplo, a igreja manipulava todo mundo. Né? E você vai vendo sempre, depois a ciência, iluminismo e não sei o quê, e sempre tem uma influência muito grande de um grupo mais intelectual, da massa. Então, é só formas diferentes que vão mudando e é isso aí, como você falou, acho que você tá ali e você precisa ter consciência, na verdade, dos processos para você reagir de uma forma ou de outra ali, de forma mais consciente ou menos consciente e tudo mais. Eu acho que tem muitos benefícios, tem alguns perigos, óbvio que sempre vai ter riscos, mas tem muitos benefícios também, pô. É muito legal também esse lance de você olhar, tá rolando o feed no Instagram e você fala assim, pô, que legal que apareceu um negócio aqui pra mim, nem conhecia, muito legal, vou comprar, vai facilitar minha vida isso daqui. Não necessariamente é só ruim também, eu acho que na verdade eu sou uma pessoa muito mais otimista. Eu acredito muito mais que todo esse lance da manipulação dos dados, da ciência dos dados, mais no sentido de ter ciência de todos os dados coletivos, tem muitas contribuições sociais mesmo pra vida das pessoas, um novo estilo, e eu já acho legal esse lance todo de ter robôs pra tudo quanto é lado mesmo. Né? Tem esse lance da ficção científica, aí de os robôs dominarem o mundo, é o robô dos robôs matando todo mundo, Apocalipse, tem o próprio Os Vingadores lá, né, que o Ultron foi criado pra proteger a humanidade, mas, sei lá, alguns segundos na internet ele descobriu que, na verdade, ele tinha que matar todo mundo pra proteger todo mundo, né? Porque os humanos são muito não sei o quê. E tem essa visão que a humanidade é muito ruim e se fosse os robôs, né, olhando de fora, perceber tudo isso sem o nosso sentimento humano, ia querer a destruição disso. Eu já penso ao contrário, na verdade. Eu sou muito otimista, eu acredito que isso tem muito a contribuir pra nossa nova vida cotidiana.
E que venha as inteligências artificiais para facilitar os processos da vida, pô. Eu acho que a tecnologia, assim como toda ferramenta que o ser humano cria, ela pode ser usada tanto pro bem como pro mal, né? É só pegar que nem a faca, né? A faca nos ajuda a cortar, fazer coisas, né? Ou o facão, né? Estilete, você consegue cortar coisas e criar coisas novas com isso. Mas também você consegue matar uma pessoa, por exemplo, né? Mas eu acredito que sempre... Aí, de novo, né? Aí depende muito de como você encara a vida de uma forma geral. Eu acredito que o bem sempre vence, né? No todo do mundo, assim, né? A energia toda vai sempre pender mais para as energias positivas. Pode ser que em algum momento esse mundo, né, de forma geral, esteja em colapso, mas esse colapso vai impulsionar um novo renascimento com uma nova, sei lá, com um novo recomeço, com uma nova dinâmica feliz, com uma nova dinâmica boa, agradável e tudo mais. O mundo já é cíclico desse jeito mesmo, se você vê historicamente, né? É óbvio que tem muito mais gente usando faca pra comer do que faca pra matar pessoas. Exatamente. Mas sempre aparece uma pessoa ou outra que aí a gente fica assustado. Ai, meu Deus, vamos tirar a faca de todas as pessoas. Ninguém mais vai poder usar a faca. Isso daí é uma armadilha, né? Porque, daí de novo, a mídia mostra um monte de gente lá usando a faca pra matar pessoas. Pô, se você mostrasse o quanto de gente usa a faca pra comer e facilitar os processos e tal, ia ocupar muito mais espaço, sabe? Certeza. E aí é muito fácil a gente se enganar e falar que, nossa, estão usando os aplicativos de banco para roubar o dinheiro da conta das pessoas. Então, não vou mais usar aplicativo de banco, porque senão vão me roubar. Não, tem muito mais gente se beneficiando, economizando tempo, não precisando ir até o banco, do que gente sendo roubada, né? Eu acho que o interessante dessas inteligências é darem pra gente esse conhecimento mesmo, né? Porque antes a gente era muito manipulado pela mídia. Então, se a gente ficar sempre procurando o que a mídia fala, por exemplo, o negócio do banco mesmo. Cara, quem que tá pagando, talvez, a mídia para falar que a pessoa foi roubada num banco digital? Será que não foram os grandes bancos que já são super consolidados e tudo mais? E aí eu acho que a gente perde um pouco do nosso poder de ter ciência, assim, o que eu quero fazer, o que eu não quero, se eu quero ter consciência disso, eu não quero. Se eu quero optar, então, voltar para o meu banco tradicional, ou se eu quero usar esse banco novo, porque eu acredito que é isso e aquilo, sabe? Eu acho que isso que é muito legal e que é muito interessante dessas inteligências artificiais. É lógico que, ao mesmo tempo, dependendo da rede social, por exemplo, o Facebook, né? Conforme você vai interagindo, ele vai te mostrando cada vez mais coisas parecidas com o que você interagiu. Então, você pode estar achando que você está saindo de uma bolha, mas você está entrando em outra, né? E aí é uma outra discussão que a gente precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente cria mais consciência do que aquilo que está acontecendo no mundo. Então, tipo, se eu estou entendendo que eu estou entrando numa bolha aqui, eu preciso também ir buscar outras referências em outros lugares, o que outras pessoas estão pensando e estão agindo e tudo mais. Tipo, a gente não pode ser ingênuo e achar que vai ter consciência de tudo, porque a gente sempre vai ser manipulado, e a gente tá sendo manipulado toda hora, e a gente tá manipulando também toda hora. Assim, a manipulação tem esse cargo, esse piso, manipulação. Pô, você tá manipulando todo mundo toda hora, nas suas conversas, e você tá sendo manipulado. O grande lance que eu acho que a tecnologia proporciona é você ter mais fontes pra se manipular aí, vai. É que agora você tem mais. Antes você tinha, sei lá, a TV pra ouvir, o rádio e já era. Então só aquele canal e só aquela frequência e tudo mais. Agora você tem muita gente falando um monte de coisa e você consegue ter, no mínimo, mais, assim, poder de decisão, né? Pra ser manipulado por um meio ou ser manipulado pelo outro meio. Você pode escolher por qual meio você quer ser manipulado. Você não precisa mais aceitar só um deles. Bom, falando dos motivos, dos medos, né? Pra ter medo de tecnologia, eu acho que o medo mais perigoso, talvez, ou menos... que traz menos benefícios pra gente, sei lá, é o medo do novo, né? Você simplesmente não usar a tecnologia porque você tem medo de usar uma coisa nova, né? É a mesma coisa de quando você é apresentado
um prato novo ou um sabor novo de comida, você simplesmente não recusar ele porque é novo, eu não quero isso porque eu nunca provei antes. Então, acho que primeiro a gente precisa, de fato, provar a tecnologia, né? Testar, entender como é que ela funciona, para depois a gente falar, não, eu não gosto disso, eu não vou usar isso, para depois a gente poder tomar uma decisão, né? Cara, um dos meus doces preferidos hoje é pudim. E quando eu era criança, eu falava pra todo mundo que eu não gostava de pudim porque eu achava ele feio, mas eu nunca tinha provado pudim. Eu nem queria provar porque eu achava ele feio e tal, achava esquisito, aquele negócio meio mole assim e tal, assim, nossa, não deve ser bom. E não provava, sabe? Porque achava que não era bom. E por fim, quando eu decidi provar, se tornou um dos meus doces preferidos. Olha só o poder que tem quando você experimenta as coisas, sabe? Vai lá e faz, vai lá e experimenta. Bom, o segundo motivo, né, para as pessoas terem medo de tecnologia, que é com relação a interesses pessoais, né? Essa parte também é bem complicada, é mais na linha do que a Aninha falou, né, das empresas, de que não querem que chegue uma nova tecnologia e domine o mercado, né? E que as empresas deveriam estar fazendo ao invés de estar rejeitando a tecnologia? Abraçar essa tecnologia. Não, tá criando essa tecnologia nova, então eu vou me tornar melhor nessa tecnologia para eu continuar dominando o mercado, né? E a gente, como professor, por exemplo, né, quando a gente está pensando em tecnologia na sala de aula, eu acho que o maior medo dos professores, quando você fala assim, não, que vai ter aula online, não sei o quê, é uma hora, tipo, a minha posição de professor ficar obsoleta, porque não tem mais esse negócio de eu preciso estar lá na lousa dando a aula, porque senão os meus alunos não vão aprender as coisas, né? E na verdade, é exatamente o contrário. Eu acho que o conhecimento já está em todos os lugares. Tipo assim, se o meu aluno quiser aprender um conteúdo específico de matemática, de português, tem tudo na internet. Tipo, você entrar lá no YouTube, tem N pessoas dando aula sobre aquele conteúdo. Então, ele assiste um vídeo. Não entendi muito bem, ele assiste o do outro cara e assim vai, sabe? Que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo também quando a gente vai buscar, sei lá, aprender outras coisas. Eu quero aprender uma receita nova. Eu procuro lá, risoto de não sei o quê. Aparece um monte. E aí eu assisto vários e, tipo, crio a minha. Então, eu acho que a gente, como professor, não tem que ficar com medo e, tipo, achar que a nossa profissão ou achar que a nossa aula vai ficar obsoleta porque a gente está inserindo tecnologia na sala de aula. É muito pelo contrário. Vai ficar obsoleta se você não mudar a sua postura e você continuar dando aula sempre da mesma maneira, não querer abraçar essa tecnologia. Porque a gente sabe, pra gente já como adulto que consome, que usa celular e etc., é muito mais interessante às vezes você ficar olhando o celular do que você ficar prestando atenção numa palestra, prestando atenção no que uma pessoa tá falando ali. A gente tem já esse hábito de consultar o celular toda hora, e aí você olha lá e fala, fulano me mandou uma mensagem, vou olhar aqui rapidinho, não sei o quê, e quando você vê, você já não tá mais prestando atenção, e não é nem por falta de respeito à pessoa que está fazendo a palestra ou porque o tema não está interessante. Às vezes a gente só dispersou ali e tal. Então, eu acho que se a gente já tem esse hábito, não dá pra gente ficar cobrando dos nossos alunos que eles parem, sei lá, quantas horas do dia deles, fiquem longe do celular, fiquem longe da internet ou qualquer coisa do gênero, para prestar atenção em você que tá lá na lousa, escrevendo na lousa ou... Sabe, assim, tem muito mais coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo. E aí eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para melhorar as nossas aulas, para melhorar a maneira com que a gente está dando aula. Eu não acho que, assim, inserir tecnologia na escola, então agora você vai dar aula de slide, que aí você vai estar usando um computador, tem um projetor, uau. Não, eu acho que a gente tem que repensar mesmo em como que a gente está usando a tecnologia e como ela pode ajudar a gente, sabe? Repensar como que é a nossa postura de professor e como que a gente muda isso, porque vai mudar. E eu acho que não dá pra gente ficar obsoleto, nem ficar com medo e nem ficar bloqueando qualquer coisa do gênero, sabe? A introdução de qualquer coisa. Todo mundo leva o celular, então vamos usar o celular na sala de aula. Vamos, então, cada um faz uma pesquisa e não sei o quê, e aí a gente procura, tem alguns sites legais e não sei... É isso. As crianças já têm o acesso ali, sabe? A gente não precisa ficar deixando de lição de casa para eles trazerem uma semana depois
e aí fazer um papel, um trabalho à mão para apresentar lá na frente, sabe? Vamos repensar nas nossas práticas e aí tentar realmente melhorar e incluir a tecnologia o máximo possível, porque tá todo mundo inserido, até você como professor, está ouvindo a gente, você já está inserido na tecnologia. A gente pegar e falar, por exemplo, se a gente está discutindo um assunto na sala de aula e a gente sabe que as crianças sempre estão mexendo ali, crianças ou adultos, adolescentes, também no celular, é muito mais legal a gente pegar o tema que a gente está falando e falar assim, ó, dá uma pesquisada aí, vê a primeira coisa que você acha. Que aí ocorre aquele debate, né? Cada um vai acabar acessando um link, geralmente as pessoas acessam os primeiros, assim. Aí a gente pode dar até aquele toque, rola um pouco pra baixo aí, vamos ver o que vocês acham. Vão ter N pessoas falando do mesmo tema, você vai estar falando do mesmo tema, e pode ter aquele debate, mas eu achei mais fácil eu explicar desse jeito, eu achei mais fácil desse jeito. Ou a gente, como professor também, dependendo do projeto que a gente tá fazendo, do assunto que a gente tá fazendo, talvez indicar um vídeo. Fala assim, ó, assiste esse vídeo é muito bom. Que aí a pessoa tem a possibilidade de assistir em 2x, pular uns pedaços e tudo mais. Pega, olha aquele vídeo, o que você absorveu desse vídeo? Vem falar comigo. Então eu acho que o que a Aninha falou faz muito sentido, assim. É legal a gente abraçar. Ninguém tá falando pra gente deixar de lado o giz e a lousa, que às vezes é legal você explicar alguma coisa, às vezes tem aquelas pessoas mais visuais, assim, que podem assistir o vídeo, mas acabam não entendendo, mas alguém fazendo do lado, às vezes melhora a cognição dela daquele assunto. Mas se a gente abraçar isso e falar assim, meu, tudo junto, tá tudo aqui pra ajudar, é muito mais fácil. A tecnologia, o grande lance dela também, né, é facilitar a vida das pessoas, ou pelo menos alguns processos dessa vida. E a pergunta sobre lá, muitas pessoas falam, pergunta não, né, afirmação aí, sobre as empresas, algumas empresas têm dificuldade de aceitar, porque, enfim, vai ter algum prejuízo, coisa assim. Pô, cara, se a tecnologia ela é pra ajudar a vida das pessoas, então, realmente, se as pessoas perceberem que isso tá ajudando, já era, sabe? Já era, você perdeu. E eu acho que a escola hoje, né, fazendo link já com isso também, com o que o pessoal falou, a escola, no sentido tradicional aí, centenária, ela já ficou pra trás, né, nesse sentido, porque não facilita a vida das pessoas. E tem outros processos que cumprem os mesmos objetivos que a escola se propõe a cumprir, que é mais fácil, facilita a vida das pessoas. E por isso que muitas crianças não gostam da escola. Por isso que a gente não... Porque a gente percebe que tem outros processos que facilitam. Imagina que difícil você saber que... Eu não sei o quanto é difícil pro Elvis, né? Mas imagina que difícil você saber que você poderia pagar a conta na internet, ali com o celular, onde você tá, sei lá, em qualquer horário, e você precisar ir pra fila da lotérica. Olha que difícil isso, sabe? Você, eu poderia estar lá em casa... Paga essa conta aqui em 5 minutos, 2 minutos, sei lá, e eu tô aqui nessa fila aqui esperando essa galera e tal. Olha que difícil que isso é. Então, a partir do momento que você percebe que aquele processo específico da sua vida pode ser feito de uma forma mais fácil, através da tecnologia, isso fica muito custoso, sabe? Eu acho que a escola, ela tá nesse processo aí, né? A escola mais tradicional, centenária que eu tô falando. Ela tá nesse processo aí que as crianças estão lá e falam assim, nossa, cara, isso daí eu poderia estar assistindo um vídeo no YouTube. Nossa, cara, isso daí eu poderia ter, sei lá, visto um negocinho ali que eu teria feito, né? Isso daí mais rápido. Então, nosso papel como professor tá mudando mesmo, então a gente precisa ficar muito atento em como abordar isso. É claro que, de novo, né? Não tô advogando também a liberdade total do, né, o outro extremo. E falar assim, galera, usa tudo aí e tal, não sei o quê. Por exemplo, eu tenho uma questão séria com o celular nas minhas relações sociais, quando eu tô no meio de uma conversa e as pessoas estão... Porque, de novo, tem sempre um lado negativo, né? Eu tô no meio de uma conversa e as pessoas estão mexendo no celular enquanto tá conversando comigo, ou enquanto tá acontecendo e tal, não sei o quê. Dependendo da conversa, eu me sinto desconfortável. E é realmente uma coisa de hábito, né? Que às vezes a gente não tá prestando atenção e tal. E eu não tô apoiando que a escola seja assim também, pros alunos, tá liberado o celular e toda hora você pode pegar, porque tem momento em que você tá fazendo uma coisa e tem momento que você tá fazendo outra coisa. Isso precisa ficar muito claro pras pessoas, né? Porque... E eu acho que esse é um papel muito importante dos educadores, né? Porque as crianças nascem, por exemplo, hoje já com o celular, com essa tecnologia toda, e acham que isso é ele mesmo, a todo momento, e tá tudo bem. Já é uma extensão relações... do braço. Exatamente, já, tá tudo bem e tal.
Mas às vezes você precisa de foco para desenvolver coisa. Às vezes você precisa desenvolver concentração. Às vezes você precisa fazer uma coisa para você fazer aquilo bem. Porque não é porque você tem a informação a todo momento ali de forma fácil que você não precisa fazer nada bem. E que você não precisa fazer nada profundo, né? De sentar a bunda na sua cadeira mesmo e assim, desenvolver algo. E às vezes quando a gente tem muito esse negócio de ser uma mente muito fluida, muito assim, tal, não sei o quê, né? Você tá numa conversa, tá pegando o celular, tá vendo, você tá ouvindo o professor. Pô, se você não consegue ouvir uma palestra, né, de, sei lá, 50 minutos, por exemplo, você tem um problema sério. É claro que se você é uma criança, tem todo esse lance do desenvolvimento. Então é óbvio que a gente precisa entender esse desenvolvimento. Mas se você tem 20 anos e não consegue escutar uma palestra de 50 minutos, você tem um problema sério, assim, que você precisa pensar em como você consegue melhorar isso, né? Se você não consegue ficar 50 minutos sem olhar no celular. Então, mas exatamente esse o papel, talvez, né, um dos papéis aí do educador, em conseguir desenvolver essa consciência em cima desses processos todos. Pô, você pode usar isso, você tem que usar isso, tá muito mais fácil você desenvolver esse processo de aprendizagem dessa outra forma, mas ao mesmo tempo você também precisa desenvolver maturidade tecnológica nos alunos também, né? Que também não é um negócio assim de, beleza, agora usa aí tudo e já era, assiste tudo no YouTube, porque aí você vai cair numa armadilha de muito fluido, assim, de todo mundo muito superficial, né? Acho que a gente acabou falando um pouquinho dos outros dois medos também, né? Que é o desafio intelectual, né? De quando você não conhece alguma coisa, não sabe como ela funciona. Então, eu li uma frase bem interessante. Não é que o trabalhador vai ser substituído por um robô. É que ele vai ser substituído se ele não começar a conhecer, não começar a trabalhar com a tecnologia também, ele vai ser substituído por uma outra pessoa que saiba lidar com aquela tecnologia, que saiba executar coisas melhores com aquela tecnologia também, né? E aí, o último medo é o que o Gera falou bastante, né? De questão do nosso dia a dia, de ações cotidianas, do comportamento mesmo, né? Que às vezes a gente tá tão acostumado a fazer alguma coisa de um jeito analógico que quando vai para o meio digital a gente não sabe como lidar e nem tenta procurar alguma coisa porque tá tão acostumado com aquele jeito que nem procura, né? Então tem um medo de fazer de outro jeito porque já tá acostumado, desse jeito já funciona, então vou fazer assim mesmo porque funciona. Mas se a gente procurar, a gente provavelmente vai achar jeitos melhores de executar aquela tarefa e que até melhoram a nossa qualidade de vida ou economizam tempo, viu, Elvis? Você não precisa se deslocar até Mas lá. é bom, faço exercício, vejo gente, eu gosto. Aí, esse é uma outra armadilha também, né? Pode ser que seja, de novo, não, pode ser que seja isso mesmo. Pode ser que ele queira fazer exercício, pode ser que ele queira, isso pode ser verdade. Mas em muitos casos, a gente se justifica. Esse que é uma outra coisa, né? Eu tô tão habituado naquilo que eu sempre vou arrumar uma desculpa, ou sempre vou arrumar uma justificativa, porque eu não quero falar, né? Assumir às vezes pra mim. Que, eu estou errado mesmo, preciso mudar isso. Porque dói, porque é difícil, porque você vai ter que assumir uma coisa. Às vezes você começa a colocar coisa ali e fala assim, pô, não, é bom que eu faça exercício, é bom que eu faça amizade, é bom que eu converse pelo menos, é bom que eu tomo um ar, é bom que eu tomo um solzinho lá na fila da lotérica. Mas é gostoso. E aí, às vezes, não tô falando nesse caso específico, né, mas eu vejo muitas pessoas assim, quando você tem alguma coisa, você poderia mudar, mas você não muda por processos inconscientes mesmo, de dificuldade de mudar, você arruma desculpa, né, você arruma uma justificativa, você arruma um negocinho aqui, um negocinho ali, né. Às vezes é verdade, mas, enfim, nem sempre. Só pra terminar um comentário aqui sobre o que você falou de substituir funções, né? Substituir as pessoas, perder o emprego, por exemplo. Pô, tô aqui fazendo esse negócio, vou perder meu emprego com esse novo sistema, com esse negócio. Cara, isso é uma neura, assim, muito esquisita também do ser humano em achar que as coisas são pessoais. Não é nada pessoal, não é perder, assim, não vai substituir o emprego de alguém, vai substituir uma função. Né? Você tá ali executando uma função social, uma função que vai pra algum lugar, né? Sei lá, por exemplo, você tá apertando o parafuso de um carro, por exemplo. Tá apertando lá o parafuso de um carro. Não é o seu trabalho apertar o parafuso do carro que vai ser substituído. Não, essa função de apertar o parafuso eu posso... Sabe, é uma coisa muito maior do que pessoal, sabe? Eu vou tirar o seu emprego. Não, o seu emprego, pô, é uma função social que ela pode ser automatizada e criar novas... né, funções que talvez não consigam ser automatizadas agora e você precisa trabalhar nisso. A pessoa que fica muito pilhada com esse negócio de é a minha atividade. É a sua atividade, pô. Apesar da gente ter pego aqui, trazido à tona algumas
justificativas para esses medos, né? Algumas quebras, né, de paradigmas dentro desse medo, eles são legítimos também, né? Eu acho que eles são importantes. É importante as pessoas terem esse medo para a gente pensar, de fato, no como a tecnologia está agindo, no que ela está alterando e tal, né? Porque, como a gente já disse, né? A faca, ela pode ser usada tanto para matar quanto para ser usada de um jeito bom. A tecnologia também, ela pode ter o seu lado ruim também. E é legal ter pessoas também pensando em como proteger, em como nos proteger com relação à tecnologia, em como cuidar disso. Tanto que lá na Europa criaram lá uns termos de proteção aos dados das pessoas, porque isso estava começando a se tornar uma questão. E aí o Facebook, ele tá precisando se adequar para mostrar como é que esses dados são guardados, como é que é a segurança desses dados também. Aqui no Brasil também, né? O pessoal já viu esse exemplo da Europa e está se desenvolvendo aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Que a ideia é justamente essa, de não ser tratado os dados de qualquer forma, né? Porque já pegou caso aqui, por exemplo, convênios médicos pegarem os dados de uma pessoa, perceber que aquela pessoa tem um histórico de doença, por exemplo, entender que não que daria prejuízo pro convênio, porque o convênio, né, você paga um tanto ali e você pode, sei lá, usar os recursos ali do convênio. Entender que daria prejuízo pro convênio e não aceitar a pessoa no convênio. Olha só, uma coisa tão básica que é saúde, né? É uma coisa tão básica e você sendo recusado de ter acesso à saúde por dados, sabe? Para as pessoas compreenderem os dados. Então já tá surgindo aí, né? Ela já existe, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tá entrando em vigor, na verdade. E que as empresas, de uma forma geral, vai ter que tomar um pouco mais de cuidado aí com essa manipulação desses dados, né? Isso é importante, é uma ação governamental muito importante, né? Isso aí, acho que é importante a gente ter essa abertura para discussão, né? A gente não pode simplesmente, não, tecnologia, vamos lá. A gente tem que discutir, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estamos discutindo um pouco o que levam as pessoas a terem esses medos e um pouco da importância de ter a segurança também dentro dessa tecnologia. Agora, indo para um outro extremo também, tem a tecnofobia, mas eu descobri um termo novo aqui, a nomofobia. Alguém sabe o que é nomofobia? A nomofobia é quando você tem medo de ficar sem acesso ao seu celular, por exemplo. Tipo, você sai de casa todo dia com o seu celular e aí, de repente, um dia você sai sem o celular e aí você esquece ele em casa, você não pode voltar pra buscar ele e aí você fica angustiado do tipo, ai meu Deus, estão mandando mensagem pra mim, ai meu Deus, não estou recebendo as informações. Ou você tá dentro da sala de aula e você não pode acessar as suas mensagens, ou você tá numa palestra, você não consegue parar de acessar as suas mensagens ali. Esse também é uma fobia ao contrário, né? Um medo de você ficar sem a tecnologia. Então, alguém conhece alguém que é assim? Alguém tem algum... Com certeza. Alguém tem algum sintominha aí dessa nomofobia? Eu tenho um sintominha. Eu não gosto de ficar muito tempo sem tecnologia, não. Sem internet, sem alguma coisa do tipo. Igual. Sem comunicação. Não sem comunicação, mas eu gosto muito de ficar no computador, assim. Gosto muito, né? E às vezes eu falo assim, vamos viajar. Aí eu já penso assim, será que vai ter Wi-Fi, pelo menos? que tem um momento ali que você fica assim, nossa, não tem, né? Já fiz várias coisas, o tempo não passa. Acho que muitas pessoas são assim até, né? Mas eu não gosto muito, não, de ficar sem tecnologia, assim, sem ir ali assistir alguma coisa, ou sem, dar uma rolada no Instagram ali. Eu acho chato, dependendo. Eu acho que pra gente, assim, né? Pra essa geração, já virou uma extensão mesmo nossa, né? Uma extensão ali do braço, você ter um celular. E aí, muitas das outras coisas que a gente usava no nosso dia a dia pra se organizar, por exemplo, uma agenda, se eu tenho um relógio pra você saber, as pessoas não usam mais isso, é raro. Ou as pessoas estão substituindo um relógio por um outro equipamento tecnológico que consegue te fornecer mais informações do que só a hora. Mas a gente usa o celular praticamente para deixar e depositar ali todo o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que não é nem só o trocar mensagens, porque, às vezes, sei lá, eu fico sem internet numa boa, por exemplo. Se eu saio de casa e meu
3G não tá funcionando. Eu até, sei lá, um mês atrás tinha plano pré-pago e várias vezes já fiquei sem internet, assim, porque eu não carreguei ou porque não tinha sinal. Na casa do meu pai, inclusive, ele mora meio no mato, não tem sinal de celular nenhum. Então, assim, se não tá funcionando a internet, pra mim, assim, eu ainda tô de boa com isso. E eu até gosto. Eu acho que esse negócio de, às vezes, você ir pra algum lugar que não tem Wi-Fi ou que... Sem energia elétrica, eu acho que eu não consigo ficar. Mas sem o celular, eu ainda consigo. Mas, assim, por um tempo limitado. Se você falar assim, não, vou ficar 3 dias lá acampando e não sei o quê, eu acho uma delícia. Ou, sei lá, agora, assim... Ficar completamente sem pro resto da vida, aí eu já não consigo me imaginar, mas porque, como eu disse, né, coisas do dia a dia já viraram rotina e já viraram, assim, coisa pro celular. Eu ainda ando com um reloginho normal que só me mostra as horas, mas eu conheço muita gente que Esse relógio já não é tão normal, né? Porque ele mostra as horas do mundo inteiro, é verdade. né? Ele tem aqui uma capacidade de fuso horário, então eu consigo ficar trocando e não sei o quê. E aí ele tem um cronômetro e tal, mas ele ainda é um relógio que eu não consigo, por exemplo, ler minhas mensagens, né? Tem uns smartwatches aí que você consegue até sincronizar com o celular, tirar foto por ele e tudo mais, é muito legal. Mas, enfim, eu acho que por um tempo limitado é até fácil, assim. A minha neura, quando eu tô sem celular, é se eu perdi ele ou se eu esqueci ele em casa. Ai, meu Deus, eu perdi ou eu deixei em casa. Porque eu já fui roubado, inclusive, então isso me dá um desesperozinho, mas... Eu acho que é uma tendência mesmo fazer parte da vida das pessoas, isso daí cada vez mais. Eu, particularmente, mas daí é uma opinião muito pessoal, né? Muito pessoal mesmo. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva e gosto muito de estar comigo mesmo. Então, não tenho medo de nomofobia, né? Não tenho medo de ficar sem as coisas, não sinto, assim... Não quero dizer que eu não fico bastante, consumo muito, né? Uso muito computador, uso muito celular, inclusive nas atividades diárias, assim, né? Que a gente faz, né? Todos esses processos de, né? Pagar conta, pedir comida no iFood, assistir uma série, etc. Eu uso, claro que uso, né? Gosto muito e, inclusive, apoio a ideia de a gente ter muitos processos facilitados aí por meio dessa tecnologia. Porém, eu, pessoalmente, gosto muito de estar comigo mesmo. Então, eu adoro ficar, às vezes... sem nada, assim, né? Sem o computador, sem um celular, sem internet, sem nada. De novo, acho que depende muito do seu objetivo com as coisas, né? Eu, como tenho essa pegada mais introspectiva, de autoconhecimento e tal, eu gosto de, às vezes, falar assim, não, agora eu preciso de mim, sabe? Porque a tecnologia, querendo ou não, quando a gente tá no celular e tal, o que é muito potente é a capacidade de comunicação. Né? Às vezes a gente até fala assim, não é nem o comunicar e tal, não sei o quê, mas está comunicando de alguma forma, né? Eu vi esses dias uma reportagem assim mostrando os aplicativos mais usados pelas pessoas. Dos 5 primeiros, 4 são redes sociais. E redes sociais nada mais são do que maneiras de você se comunicar com as pessoas. Não necessariamente trocando mensagem, comunicando um a um, mas tá ali rolando o Instagram, você tá se comunicando com as pessoas, né? Entendendo aí o que as pessoas estão mandando pro mundo. Facebook, YouTube, alguém gravou aquele vídeo que você tá consumindo e tudo mais, né? Então, tem todo esse lance de você saber da vida das pessoas, saber as pessoas, não sei o que, as pessoas, tudo, essa integração entre as pessoas. E eu, particularmente, às vezes quero me entender mais, quero estar comigo e não com as pessoas. Então não faz sentido pra mim estar assistindo uma série, não faz sentido pra mim estar rolando o Instagram, não faz sentido pra mim, sei lá, tá conversando no WhatsApp, coisa assim. Faz sentido pra mim ficar comigo. E gosto muito disso. Mas é uma coisa muito complicada mesmo, porque tá todo mundo também... A sua agenda não é só a sua agenda, é a agenda das pessoas também. Porque, por exemplo, você tá num grupo do WhatsApp, tem um monte de coisa rolando que não necessariamente, sabe, faz parte da sua agenda, né? Eu fiquei... teve acho que foi 2 anos atrás, sei lá, um tempo atrás aí, eu fui acampar, por exemplo, eu fiquei acho que 4 ou 5 dias sem internet, sem nada, assim, né? Cara, quando eu voltei, quando pegou rede de novo no celular, né? Ficou sem celular, ficou desligado, ficou sem rede e tal. Quando voltou de novo pegar a rede, meu celular travou por uns, sei lá, 15, 20 minutos de tanta mensagem que começou a chegar, e pop-up, e um monte de coisa, sabe? De e-mail e de não sei o quê, que ficou, sei lá, imagina, 5 dias sem abrir as suas notificações. Pô, é muita notificação, sabe? Que você nem percebe. Você fala assim, nossa, olha só que bizarro.
Não tinha nada de importante, mas ficou lá carregando milhares de mensagens. Tipo, milhares de mensagens de pessoas que não, sabe, não era importante. Então eu acho que as pessoas sim estão cada vez mais usando isso, mas não necessariamente é importante. Não necessariamente você precisa estar ali. E eu particularmente prego essa ideia de você se conectar com você. Assim, acho que às vezes isso tira um pouco você de si, sabe? Às vezes você coloca a sua agenda muito na agenda dos outros. Tipo, eu tô usando o meu tempo pra saber da vida da Tamini. Pô, isso é... Por exemplo, tô na rede social vendo seu stories. O que eu tô fazendo? Eu tô usando o meu tempo, a minha agenda, pra saber da sua vida e da sua agenda. Então, às vezes, quando a gente usa muito... eu já tô brisando socialmente aqui, né? Quando a gente usa muito as redes sociais, de maneira geral, que eu acho que a internet aí, esse papo todo, tá muito relacionado, né? A gente tem que relacionar muito com o lance das redes sociais e das interações humanas. A gente tira um pouco da nossa agenda e joga pra agenda dos outros. Consome muita agenda dos outros. Pô, não, o cara postou o vídeo, eu preciso assistir o vídeo do cara. Que ele postou. Tem um vídeo no Instagram, eu preciso assistir aquilo. Pô, lançou a série nova na Netflix, eu preciso ver a série. São coisas que as pessoas estão fazendo que tira da sua agenda. Sabe? Não tô falando que nunca isso é bom e que nem que você deva seguir isso ou não, mas eu acho extremamente importante, pessoalmente falando, que você precisa ter a consciência de falar assim, pô, qual que é a minha agenda? Voltar pra sua agenda às vezes. E eu acho que um ótimo meio de fazer isso é você falar assim, não, um mês sem, vamos ver o que vai dar. Por que não? E eu acho que esse negócio da rede social, né, da comunicação e tal, criou na gente uma coisa muito de urgência, de necessidade ali. É na hora, né? Mandei uma imediatismo. mensagem e, tipo, passou 2 minutos, o que tá acontecendo? Bate até a É ansiedade, muito, né? Só assim, nossa, quero falar bizarríssimo isso, porque E às antigamente... vezes o cara tá só almoçando, pô. Antigamente, o que acontecia, né? Tipo, sei lá, as pessoas queriam se falar. Ou mandava carta, porque ligar era muito caro. Ou então, começava a ligar, só que aí, tipo... eu liguei, a pessoa não tava em casa pra atender, tava tudo bem. E, tipo, liga de novo mais tarde e tal. Aí, a gente começou a usar celular, mandava SMS. Mas se as pessoas não respondiam, a gente tinha aquele negócio de... Não tem crédito. beleza, não tem crédito. Conversa mais tarde. Porque também era uma coisa cara. Agora que isso ficou gratuito, parece que a gente tem uma obrigação muito forte, né, de ver a mensagem na hora, responder a mensagem na hora, porque se você não tá respondendo... Pô, eu falei com o Jerônimo não me respondeu. Tá me Parece ignorando. que ele tá fazendo desfeita porque eu mandei, sabe? E, cara, não. Eu acho que a gente tem que pensar muito num sentido assim. Você quis me mandar mensagem, não é querendo ser arrogante, mas é tipo... Você quis me mandar mensagem agora, eu não tô podendo responder, eu não vou responder e tá tudo bem, sabe? Não, às vezes eu só não quero responder agora, E- vou responder depois e tá tudo bem com isso. E eu, particularmente, sou uma pessoa que acabo esquecendo, às vezes, se eu não vejo na hora. Então, eu fico tentando me policiar pra não ter esse negócio de urgência, de preciso responder agora, mas também de ter um cuidado, uma atenção ali pra responder as pessoas, porque às vezes eu olhei, vi que fulano mandou mensagem. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe, às vezes, me manda mensagem que não é uma coisa que precisa de uma resposta. Nossa, eu fico, sei lá, vou responder ela 5, 6 horas depois. E aí ela fica, eu achei que você estava brava. Ou, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, relaxa, eu só tô vivendo a minha vida. E, tipo, não fica neurótica que se eu não te respondi na hora. Porque às vezes eu tô até online, porque eu tô fazendo alguma outra coisa, mas Não dá pra responder. não dá ali. pra responder. E eu acho que a gente tem que também controlar essa nossa ansiedade de, tipo... Não é porque a pessoa não te respondeu que ela morreu, não é porque a pessoa não te respondeu que ela tá te fazendo desfeita. Não precisa ser urgente, sabe? Nada em rede social precisa ser urgente. Eu não preciso entrar no Instagram toda hora pra ver se alguém publicou coisa nova. Não preciso consumir o vídeo que o cara fez. Não sou mais fã do cantor. Se ele lançou um vídeo, eu fui a primeira pessoa a ver no YouTube, sabe? Tipo... Calma, take it easy. É ótimo você ter acesso a todo momento e tal, mas a gente tem que se controlar também.
Pra mim também não dá esse caso assim de, meu Deus, eu não posso ficar sem o meu celular. Mas esse imediatismo, ele me atinge muito. Eu não consigo ver que tem notificação, assim, apareceu uma notificação aqui. Ou às vezes os ícones do celular, né, eles te avisam que chegou uma mensagem nova. Eu não consigo ver um negócio diferente na minha tela. Eu preciso entrar, ver o que é. E se for mesmo se for um spam, eu preciso ir lá marcar como lido pra tirar, pra ele sair da minha agenda ali, sabe? Do meu tempo. É um negócio que eu me policio muito pra não fazer, então eu tenho uns horários específicos pra eu fazer essa limpeza no meu e-mail, limpeza no meu WhatsApp, mas porque chegou em alguns momentos que eu ficava atualizando o meu e-mail pra ver se chegava e-mail novo, porque eu não queria que ficasse e-mail novo ali sem ler na minha caixa de mensagem, sabe? Então não chega a ser meu Deus, não posso ficar sem meu celular, mas é um negócio, me causava uma angústia também, um sentimento assim de desespero, de medo, de perder alguma coisa, de perder alguma informação. Mas é um negócio chato que todo mundo vai concordar, é o tal de abrir a mensagem, visualizar e não responder. Agora eu vou defender o lado do pessoal também. Isso é muito chato. Não abre a mensagem, então. Não pode responder, Se né? teve tempo de abrir e não vai conseguir responder, nem abre. Cara, acho que depende das relações, né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Às vezes eu li de novo. É a minha agenda. Às vezes eu li, entendi. Se eu não preciso, se é um negócio que a pessoa fosse assim, eu preciso que você me responda agora. Se é, sei lá, vamos no cinema à noite? Eu olhei, não sei se eu vou no cinema. Beleza, deixei aqui, não vou responder agora porque eu não quero. Tipo, simples. Às vezes é simples, eu não quero. E eu acho que tá tudo bem você não querer as coisas, sabe? Tem esse lance de, está cobrando socialmente as coisas e tal. Você mandou, não responde, tem que tirar o tique do WhatsApp. O tiquezinho lá, eu acho uma besteira você precisar tirar o tique do WhatsApp porque as pessoas estão pilhadas porque você leu a mensagem, sabe? Pra mim não faz sentido socialmente, sabe? As relações sociais construídas dessa forma, pra mim não faz sentido. Você precisa ser livre. Eu prego uma coisa livre. Você quer responder? Cara, se eu não sou menos ou mais amigos de você, porque eu não quis responder sua mensagem agora. Tipo, eu só não quis. Eu preciso ter liberdade de não querer, sabe? Eu preciso ter liberdade de olhar isso daqui e falar assim, não quero. Ou se não quero agora, calma aí. Daqui a pouco eu falo. Sabe? Não acho que porque eu li a mensagem eu preciso responder, não acho. Eu acho chato. Mas eu acho... Isso é o que é a coisa legal, né? Tipo, a gente tá aqui trabalhando junto, a gente se conhece, convive junto. A gente sabe que o Jerônimo é assim. Então, assim, eu não vou ficar chateado com o Jerônimo porque ele já pensa de uma maneira diferente que o Elvis, que acha chato e tudo mais. E eu acho que também a gente tem que se controlar pra entender que se você é assim, eventualmente, às vezes, você vai perder algumas oportunidades. Sei lá, poxa, teve uma loja aí, esses tempos atrás, que mandou um cupom super ótimo, que eu acho que foi erro de alguém ainda. De madrugada, assim, sei lá, 3 e pouco da manhã. Um cupom de R$1.000 pra gastar na loja em qualquer produto, independente do valor do produto, né? Porque geralmente tem uns... E quem tava online, quem viu ali na hora, o cupom, sei lá, ficou quanto tempo disponível, mas quem viu ali na hora conseguiu. E quem não viu, eu fiquei louca da vida em casa depois. Falei, gente, eu vou baixar esse aplicativo. Depois eu falei assim, gente, eu não ia estar acordada esse horário mesmo. O que eu tô noiando com isso e tal, sabe? Assim, eu ia estar dormindo, ou meu celular ia estar longe, enfim. Mesmo se tivesse nem capaz de nem estar rolando o feed da loja. Quem abriu o aplicativo da loja pra ficar... E eu acho que a gente tem que entender que tudo bem. Eventualmente a gente vai perder, mas tem que estar equilibrado com isso. Tem que, né, compreender. E quanto mais a gente conhece as pessoas, mais fácil é da gente... o Elvis já sabe, então, que o Jerônimo não vai responder e não é nada pessoal. E tá tudo bem. Não, cara, não é que eu não vou responder. Não, pode ser que eu responda, cara. Jerônimo ignora todo mundo. Não é isso, sabe? Tipo, é o mesmo lance aí de... É esse lance das relações sociais, sabe? Não é que eu não vou responder, é que eu acho que eu preciso, no mínimo, ter a minha liberdade de querer ou não responder. Eu preciso ter essa liberdade, você não precisa. Tipo, você não pode tirar a minha liberdade, sabe? Você não pode tirar o meu espaço. É só isso que eu acho. Eu acho que uma relação boa, assim, uma relação que você constrói de maneira legal, é uma relação onde que o outro não tira o seu espaço, não te desrespeita. Tipo, se eu não quero, eu não quero. E não tem porquê, nenhum motivo na vida de você ficar bravo ou qualquer coisa do tipo, porque eu não quero. Porque simplesmente eu tenho a liberdade de não querer as coisas. E tá tudo bem com isso, sabe? Eu preciso ter meu espaço. É só isso.
Eu acho muito legal essa visão do Gera, mas é uma coisa que eu preciso me policiar em mim mesma pra eu não ficar pilhada, porque eu fico pilhada quando as pessoas me mandam mensagem e eu não respondo na hora, sabe? Porque eu acho que as pessoas acham que eu tô brava ou que eu não tô respondendo ou que, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Mas eu acho que eu preciso achar um ponto mais próximo do que você tá ali, mas eu acredito que eu não preciso ser completamente assim, tipo... Não, é também. Não assim. Mas eu gosto, por exemplo, se eu não posso responder na hora, eu falo, ó. Mesmo que eu li, eu falo, agora eu não consigo responder. Ou depois eu falo, sabe? Você já fala, você lê e só já ignora, assim, sabe? Então eu tento achar um meio termo ali, porque pra mim é um negócio muito angustiante mesmo. Eu sinto que, meu Deus, não precisava ser tanto assim, sabe? Então, eu também não respondo na hora. Por isso que eu tenho o Getzinho lá, que eu olho assim, se a mensagem foi importante e eu consigo responder na hora, eu vou lá e respondo. Ai, que Mas falso às você. vezes tem, tipo... Meu, às vezes tem 5 mensagens lá, tá? Aí tem númerozinho 5. E o último é uma figurinha. Aí você tem que entrar pra ver, né? Se É, você eu não falo assim, sabe. às vezes me deu uma curiosidade que vai me gastar 1 segundo pra ler, mas que vai me gastar mais pra responder. Ou leio e não quero responder agora, mas é uma brincadeira que eu quero interagir mais tarde. E, meu, acho que é liberdade. É o lance de... Agora, eu tenho que assumir também que eu acredito que talvez tenha uma tendência das coisas se ficarem cada vez, as relações sociais... Pô, a gente foi pra outro assunto agora, talvez, né? Esse lance de relações sociais, né? As relações sociais, a gente tende, acho que tá tendendo as relações sociais ficarem cada vez mais instantâneas mesmo. Ele falou, antes, pô, pra você conversar com uma pessoa, você tinha que mandar uma carta, marcar um horário, talvez você tinha e tal, era só o face-to-face aqui, ou era muito difícil. Aí foi melhorando, foi SMS, foi indo aumentando. Hoje, é muito rápido, né, as coisas. Por que não, em algum momento, aí uma brisa muito louca também, a gente ter um chip já implantado no cérebro, que conectado à internet, em que a sua comunicação, Elon Musk já tá... É que a gente tava fazendo careta aqui pra ele. Já tá rolando experimentos do tipo. De você ter uma coisa conectada na sua mente na internet e a minha resposta não precisa ser verbal. Então você falou assim, pô, Gero, tal, não sei o quê, e aí eu não preciso... Sabe, essa resposta, ela acontece de forma instantânea. Então, por exemplo, o Elvis mandou uma mensagem lá, eu li, eu não preciso movimentar mecanicamente ali a minha resposta. Eu simplesmente tô aqui, pô, recebi a mensagem, preciso fazer um movimento mecânico lá. Eu simplesmente vou pensar e o Elvis vai entender lá de alguma forma também, seja por forma escrita ou não, verbal ou não, que, ele leu e não quer responder agora. Ou, ele leu e já a resposta é essa, sobre isso daqui. Sabe, é uma tendência. É tecnologia também, né? Não dá pra gente descartar essa possibilidade também. Mas voltando, então, um pouquinho pro nosso tema... Como é que a gente pode... O que a gente pode dar de sugestão pros nossos ouvintes aí, de como eles podem fazer pra não ter medo da tecnologia de fato? Que sugestões vocês dariam pra eles não terem medo da tecnologia? Volta a ser criança. Volta a ser criança por quê? Volta a ser criança porque criança não tem medo de mexer nas coisas. Não tem medo de fuçar. Se você pega um celular e dá na mão da criança, ela não tá nem aí pra que vai acontecer depois. Ela vai olhar, ela vai fuçar, ela vai apertar todos os botões possíveis. O aplicativo que tiver a cor mais legal, ela vai interagir. Então ela vai pegar e vai mexer em tudo. Tudo que ela puder mexer, ela vai mexer. Isso com o celular, isso com o tablet, isso no computador. Isso se você der, sei lá... Um carrinho de controle remoto, que aí ela vai pegar, vai olhar o que tem embaixo, vai olhar o que tem em cima, vai querer fuçar, vai querer entender. Quantas pessoas ou quantas crianças você já ouviu história assim, nossa, quando eu era pequeno eu acabava desmontando várias coisas para ver como funcionava. Eu fazia isso porque eu queria ver o que ia acontecer. E eu acho que o que falta é isso. E quanto mais velho a gente fica, a maioria das pessoas, pelo menos o que eu consigo perceber, é que mais receoso a gente fica. Então a gente acaba se prendendo mais nesse negócio de se deixar conhecer algo. Nossa, será que se eu mexer aqui ia estragar? Aí você já pensa, nossa, se estragar vou ter que pagar. Nossa, se estragar vai dar problema. Nossa, eu posso estragar isso daqui não é meu, isso daqui não sei o quê. Eu não sei mexer com isso, eu não consigo mexer com isso não é pra mim. E se você voltar um pouquinho a ser criança, você vai ver que não importa. Você vai pegar e vai mexer, porque você tá curioso pra saber como é aquilo. Então eu acho que uma coisa que todas as pessoas, eu também, qualquer pessoa
quando surgir algo novo e aquele negócio te dá aquela coceirinha, sabe? O mínimo de curiosidade, vai conhecer mais, vai saber o que é, vai fuçar, vai mexer. Por mais que, nossa, é um celular hiper novo, assim, não tenho dinheiro pra comprar. Mas, nossa, tem vários estandes de loja lá que estão à mostra ali que você pode pegar, mexer na moçada. Ou, nossa, saiu um equipamento, uma panela que se lava sozinha, sei lá, mas não sei se ela lava bem ou não. Vai lá ver como funciona, procura saber mais, testa. Então, acho que falta isso. Falta esse quesito de ser criança, assim, é não ter medo de estragar, não ter medo de acabar quebrando e tudo mais. Acho que é isso que a galera tem que fazer. Eu acho que a gente pode dar um conselho aí quando a gente tá falando desses negócios de celular e tudo mais, computador e tal. Se você não derrubar no chão e quebrar ele, assim, né, fisicamente, a estrutura ali, cara, tudo pode ser reversível. Na pior das hipóteses, a pior coisa que você conseguir fazer com o celular ali, você pode resetar ele para padrão de fábrica e ele vai voltar exatamente do jeito que você veio. E aí, por exemplo, o celular, para você começar a usar agora, esses smartphones, você já coloca uma conta do Google, não sei o quê, então ele já tem ali um acesso de todas as coisas que você baixou, é só baixar de novo. É lógico que foto é uma coisa que a gente tem que tomar, né? Às vezes você perdeu, então sugiro que você use algumas nuvens para colocar as fotos e tal. Mas, tirando isso, assim, por exemplo, o celular mesmo, não tem. Aí o que você tem que talvez tomar mais cuidado ali e ficar mais receoso é com a segurança dos seus dados, onde você está permitindo o quê. Mas de resto, fuça mesmo, testa mesmo, deu problema. Não tem absolutamente nada que não esteja quase na nuvem, sabe? Eu deletei todos os meus contatos, cara. As pessoas que você conversa no WhatsApp, com certeza tá na nuvem ali do WhatsApp. Você consegue recuperar até as conversas que você teve, sei lá, em 2017, sabe? Então, fuça aí, testa aí, mexe aí. E é isso, não precisa ter muito medo, não. O medo, ele acontece porque realmente você tem você acha que algo pode acontecer, né? E esse algo é algo que você já conhece, assim, algum vislumbre de alguma ação, alguma coisa, algum resultado que pode acontecer ali. E você tem o receio de executar uma atividade e que essa atividade aconteça esse algo desagradável, né? O lance da criança, e aí é o lance que o seu repertório te atrapalha. O lance da criança, ela não tem isso porque ela não tem repertório, assim, né? Se ela soubesse tudo que poderia acontecer se caso desse errado, ela não faria também. E, na verdade, o adulto é isso. O adulto é uma criança que sabe o que pode dar errado. E aí, sabendo o que pode dar errado, você se protege. E é comum, é normal, e ainda bem que isso acontece, né? Porque, imagina, atravessar a rua. A molecada sai correndo atravessar a rua porque ela não sabe que pode passar um carro, um ônibus e blum! Se ele soubesse, um adulto, a gente tem mais cuidado, olha, vê se tá fechado o semáforo, se a gente consegue atravessar ou não, e protege a vida. Então o medo, ele é, assim, muito justo, como a gente já falou aqui, inclusive para propor reflexões e também para se proteger. Mas, cara, eu acho que é esse lance mesmo que o pessoal falou, da gente tentar quebrar o nosso repertório mesmo, né? Acho que tudo começa com as perguntas, assim. Será que é verdade o que eu acho que é verdade? Será que essa possibilidade de acontecer isso que eu tô achando que pode acontecer se eu mexer é verdade? Que nem o Elvis deu o exemplo da mãe dele, sumiu o aplicativo lá. Pô, será que sumiu mesmo? Então acho que a primeira arte para despertar a curiosidade é a arte de fazer perguntas, sabe? De você se questionar, de você realmente falar, pô, mas será se isso é mesmo? Porque como a gente falou aqui, você cria padrão mental de hábitos que vai só te justificar, assim. Quando você se lança, vai lá e faz. Pô, mas você vai lá e fala assim, não, mas pode acontecer isso, você está com um padrão mental, né? E o medo é um padrão mental, assim, que você tem que... Você, vai lá e faz, assim, né? Muita gente tem muita dificuldade com isso, né? Porque é uma frase extremamente simples, extremamente prática, mas as pessoas... Por que as pessoas não fazem? Todo mundo fala. É uma coisa muito comum a gente ver por aí. Não, vai lá e faz, né? Os discursos motivacionais. Pô, o que você mais vê na internet é discurso motivacional, assim, vai lá e faz que você consegue, vai que você pode, vai que não sei o quê. E por que muita gente ainda não consegue? Dessa questão, sabe? Mesmo que você coloca assim, pô, mas por que tanta gente... É simples, é só você vai lá e fazer, é simples, não é por que não faz?
que está com outro padrão mental, está com outras coisas já carregadas em você. E aí o que eu falo que antes de você ir lá e fazer, eu acho que você precisa, e aí já é mais uma estratégia pessoal, né? Mas que talvez possa servir para alguém aí, você precisa se questionar e começar a limpar as coisas que não te servem, né? E para isso, para você identificar essas coisas que não te servem, você precisa se questionar. Então, parar e olhar assim, se você conseguir, no mínimo, fazer algumas perguntas, e começa pequeno mesmo, começa devagar, começa fazendo 1, 2 perguntas. Pô, tem uma tecnologia nova, um aplicativo. O que pode dar de errado? E aí você questiona, faz sentido, não faz sentido, conversa com as pessoas, né? Vê se tudo te der errado, vai ser muito ruim mesmo, quanto eu já tô criando na minha mente? Será que isso vai acontecer ou não? Que talvez você vislumbrando as coisas mais como todo, pode dar mais coragem pra agir. Porque eu acho que isso que precisa, né? As pessoas precisam desenvolver a coragem de agir. Mas acho que a coragem surge através de uma percepção do todo e você perceber que, na verdade, tá tudo bem se der errado. Porque pode dar errado, cara. Não, o lance aí de você analisar que vai dar errado, não. Sempre você vai cair num risco, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que pode dar errado. Então, acho que a análise, pra mim, funciona bem, né? Pra mim, funciona bem a análise. Então, desenvolver a minha primeira dica aí, ou talvez a principal dica, seria desenvolver a capacidade de análise. Questiona, avalia e decide. E aí, uma vez que você decide, cara, aí é personalidade, né? Você decidiu, você precisa fazer. Você pode decidir não fazer também, né? Pode decidir não fazer. E aí você tem que fazer ou não fazer, né? E recusar de fato. E não ficar depois voltando e falar assim, pô, não sei o que. Acho que eu definiria mais ou menos essa sua análise aí em buscar informação. Se você não conhece alguma coisa, busque informação, pergunta. No Google hoje a gente encontra informação sobre tudo que a gente quiser, a gente consegue achar informação. Então, sobre aquele aplicativo novo que apareceu lá, ou sobre um banco novo que o pessoal tá falando, tem informação. E se não tiver informação no Google, tem as pessoas próximas de você. Provavelmente uma delas usa esse aplicativo, provavelmente alguém já usou ou já ouviu falar alguma coisa. Busque informação. Eu acho que esse medo de você não usar uma coisa porque ela é nova, você consegue matar com a informação, sabe? E você consegue rastrear todas as coisas que podem dar errado. Isso aqui pode dar errado, então eu vou ficar mais atento para esse ponto aqui. Por exemplo, eu posso, sem querer, transferir um dinheiro para uma conta X que não é a conta certa. Então, o que eu posso fazer? Que informações que o aplicativo me dá para que isso não aconteça? Quando eu boto o CPF da pessoa aqui, ele mostra já o número da conta, ele já mostra o nome da pessoa aqui. Então eu vou ficar atenta para ver se o nome da pessoa é o nome da pessoa para quem eu tô, de fato, transferindo o dinheiro, sabe? Então, quando você tem a informação, você consegue minar todas essas dúvidas que você vai tendo. Meu Deus, mas eu tenho medo de sumir o aplicativo. Tá, mas o aplicativo, ele não some sozinho. Ele some ou porque você moveu ele de página, ou porque você deletou, ou ele atualizou também e ele sumiu ali da sua tela principal. Então, você já tem 3 motivos para que ele possa sumir. Então, se você tem esses 3 motivos, você pode, se ele sumir de fato, você pode buscar. Então deixa eu ver se ele não trocou de página, ou deixa eu ver se ele não atualizou, se ele não tá em outra pasta. Então, acho que a informação é uma grande solução, um grande remédio pra gente matar todas essas nossas dúvidas. E aí, isso é uma coisa que, por enquanto, a gente não consegue simplesmente ir sentando e consumindo passivamente alguma coisa, sabe? Isso é uma coisa que, se você tá só ali consumindo de forma louca e delegando a sua agenda, fica muito difícil pra você desenvolver. Isso é uma das coisas que você precisa sentar e estar com você e entender esses processos, saca? Você precisa entender esse processo. Senão, é um desenvolvimento pessoal isso mesmo, né? É um desenvolvimento de você intelectualmente como pessoa, de análise das coisas. Se você não tem a compreensão disso, se você não senta mesmo a bunda na cadeira e fala assim, não, o que acontece aqui? Fica muito mais difícil pra você desenvolver. Ou vamos pegar o exemplo do Elvis, né? Qual que é o medo dele em pagar a conta do aluguel dele no aplicativo? É porque em alguns momentos o valor é alto, em alguns momentos o amigo dele não deu certo, e eles precisaram pagar uma multa porque precisou pagar mais. Mas o que ele pode fazer quando ele tá no aplicativo pra se certificar de que foi pago ou que não foi pago, sabe? Isso é uma atividade muito cognitiva, né? Já Isso. É muito sofisticado, que as pessoas precisam desenvolver mesmo. Precisa sentar e pensar. Não, peraí, mas eu tô com medo disso aqui. Por que eu tô com medo disso aqui? Por que eu tô com medo dessa tecnologia, dessa coisa nova, né? E tem um lance também que é o julgamento. Às vezes o julgamento, na maioria das vezes, é desculpa, cara. E aí tem que assumir essa verdade, sabe? A pessoa olha assim, por exemplo, numa aula, né?
O cara vai lá, assiste a aula, ou se não vê a galera falando numa aula legal, massa, sei lá, de tecnologia que a gente tá falando, que são processos novos, coisas novas, e ele olha pra aquela aula e fala assim, na minha escola não dá certo isso. A minha turma, meus alunos não executam assim. Os meus alunos não vão aceitar isso. Minha escola não tem infraestrutura pra isso. Minha coordenação não vai aceitar isso. Cara, você tá julgando, né? Não vai dar certo, você já tá julgando, você já tá colocando um ponto final ali. E normalmente, na maioria das vezes, é uma desculpa. Pode ser que não, de novo, né? Não dá pra falar 100% de chance é desculpa. Que nem o lance do Elvis, né? Do aplicativo. Não dá pra falar que 100%, tipo, o Elvis tá dando desculpa pra não pagar o seu aplicativo. Pode ser que não mesmo. Pode ser que você tenha uma justificativa mesmo. Mas a maioria das vezes é uma desculpa. A maioria das vezes você falar que não dá certo é uma desculpa. Na maioria falar que a sua coordenação não te ajuda é uma desculpa. Que seus alunos não te ajudam é uma desculpa. Que você não tem infraestrutura pra mudar a sua aula, pra transformar todo esse processo de aprendizagem, por exemplo, né? Mais potente através da tecnologia, normalmente é uma desculpa. E às vezes tomar o cuidado com o julgamento, de novo, cai de novo nessa capacidade de análise, né? Você olhar para aquele pensamento que você teve e fazer, não dá certo. E acabou? Não, pensa um pouquinho e fala, será que não dá certo mesmo? Quais são os meus motivos de dar certo? Por que não dá certo? Por causa disso. Será que isso realmente é um motivo para eu achar que não dá certo? Tem algumas estratégias até, né, que eles falam de 5 porquês, né? De você falar, isso aqui não deu certo. Mas por que não deu certo, né? O que não deu certo nesse negócio? Não deu certo porque não tinha computador. Mas precisava mesmo do computador para realizar essa atividade? Não dava para executar de um outro jeito? E aí você vai... Questionar em camadas, né? Você vai indo até, de fato, você encontrar... não, o problema era, sei lá, era qualquer coisa bobinha que você poderia ter resolvido de outro jeito e se planejado de um outro jeito para aquela atividade ter acontecido de fato. Então é isso aí, acho que a gente Muitos deu... tapas na cara, né? Do Elvis. Vai pagar a gente vai te ensinar a pagar a conta e você vai conseguir no próximo... Mês que vem eu pago na frente de todo mundo. Na frente não, né? Pode ser com ajuda, às vezes você tem medo mesmo. Vou juntar nós 4 aqui e falar assim, gente, é agora. Agora é o momento, vem comigo. Eu vou falar. Pega na minha mão. Eu vou falar o porquê que não dá certo. Eu vou falar o porquê que não dá certo você pagar online. É o seguinte, não tem dinheiro na conta. Aí, às vezes... Então, aí o negócio é assim. Então, se tem, entendeu? Se você tá lá, agendou a conta, por exemplo, vai pagar amanhã, porque hoje já passou das 10 horas da noite, sei lá. Aí, amanhã não tem o dinheiro, aí não paga mesmo. Mas tirando isso, você pode ficar tranquilo que vai pagar. Ainda é maior chance de dar certo, porque ele lê lá o código de barra, do que você ficar digitando o número, que às vezes a moça pode digitar errado também e... Pagar mais. Voltar, pagar mais, Senhora. pagar menos. Agora, tem uns que não dá quando você tem multa. Se você tá atrasada e realmente não dá, eles te mandam ir no banco certo. Mas, tirando isso, cara, paga todas as contas pelo aplicativo, que é muito mais fácil. É seguro. É mais seguro porque aí você não tem uma rotina de sair com, sei lá, quanto que é o seu aluguel, mas você não tem uma rotina de sair com o seu aluguel sempre no mesmo dia, ir no mesma lotérica, no mesmo horário, porque você falou já, horário do almoço, gente, ó. Fica atento aí. Ninguém sabe a lotérica que é. É isso aí. Então, demos algumas dicas pro pessoal, né? De como não ter medo dessa tecnologia. Falamos um pouco da tecnofobia e também da nomofobia, né? Do pessoal que tem medo de estar sem a tecnologia de fato. E é isso aí. Até a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu, turma.